Glória a Jesus. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Efésios, capítulo 2, em nome de Jesus. Careca de bigode, assim, se fosse um pouquinho mais baixo, apareceu o irmãozinho, né? Olhando de longe, assim. Né? Brincadeira, irmão. O irmão tá na live ali. Efésios 2, versículo 1. Conhecemos bem, irmãos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, irmãos, são versículos que conhecemos bem, né? Já sabemos de cor essa passagem aqui. Mas ela retrata bem o estado em que nós vivíamos antes de conhecer Jesus. A maneira com que nós andávamos. Né? Não sei se tem algum irmão aqui que cresceu na igreja, mas aqueles que não cresceram na igreja, né, muitas vezes, ou até muitas vezes aqueles que cresceram, em algum momento andava dessa forma, não andava na verdade, de acordo com o Evangelho. E fazíamos as coisas que agradavam ao mundo, as coisas que agradavam a nossa carne, né? Pois como lemos aqui, fazíamos os desejos da nossa carne. Né? Versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Ou seja, todos os outros no mundo estão dessa forma. Aqueles que não andam com Cristo, que não conhecem o Evangelho, estão andando dessa forma. Cegos, sem entendimento, sem conhecer o caminho correto ao qual devemos seguir. Mais aqui para frente, em Efésios 4, irmãos. No versículo 17, vai dizer assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. Aqui no versículo 18, diz, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Então, é mais um relato da maneira com que nós estávamos antes. Estávamos entenebrecidos no entendimento, estávamos separados da vida de Deus e estávamos vivendo de acordo com o Senhor deste mundo. Pela ignorância que há neles. No sentido dessa palavra de ignorância, né, seria a falta de conhecimento ou conceito moral. Não tínhamos noção do que era certo e do que era errado. E automaticamente, por não saber o que era certo, andávamos da maneira errada. Como lemos lá em Efésios 2, seguindo os nossos próprios desejos e as nossas próprias vontades. Lá em 2 Coríntios. Então, irmãos, pegar meu exemplo, né? Eu andava dessa maneira. Vivia segundo o que eu achava que importava para mim, segundo os meus gostos carnais, segundo os meus desejos, buscava incansavelmente as coisas deste mundo, a glória deste mundo, separado totalmente da vida com Deus e nem conhecia a palavra. Às vezes conversando até já estava num estado que eu duvidava totalmente da palavra, desacreditava que existia um Deus poderoso, desacreditava do Evangelho, e para mim era só um livro, só palavras escritas de uma história. 2 Coríntios capítulo 5.
no versículo 17. Amém? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, lemos lá em Efésios 2, versículo 1 em diante, lemos em Efésios 4 também, a forma com que nós andávamos. Estávamos perdidos, vivendo a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos, fazendo o que queríamos da nossa vida, né? E aí chega então o momento em que conhecemos a Cristo. Cada um de nós tivemos uma experiência única com Jesus. Foi diferente para mim, foi diferente para cada um dos irmãos. Teve uma experiência com Jesus e se converteram ao Evangelho. E aí, como lemos aqui, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, tudo aquilo que nós fazíamos, todas as nossas iniquidades, os nossos erros, a forma com que nós vivíamos, ele se enquadra aqui, as coisas velhas, e elas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, vivemos o Evangelho, caminhamos com Cristo, conhecemos a verdade, tudo se fez novo. Tudo que vivemos antes foi deixado para trás. Assim que, se alguém está em Cristo, então, para vivermos essa nova vida, para deixarmos todas essas coisas para trás, tudo que vivemos antes de Cristo, porque para cada um de nós existe um antes de Cristo e depois de Cristo. Existe um tom antes de Cristo e existe um tom depois de Cristo. Assim é com cada um dos irmãos. A maneira de pensar, a maneira de caminhar, a maneira de agir, de falar, muda. Eis que tudo se fez novo. Somos uma nova criatura se estivermos em Cristo. Em Atos 17, irmãos, vamos abrir lá. Assim como cada um de nós, cada um dos irmãos que estão aqui presentes, dos irmãos que estão assistindo pela live, dos irmãos que vão ouvir essa pregação, tiveram uma experiência única com Cristo, assim também cada um de nós teve uma experiência ruim com o mundo. Cada um de nós sabe de onde saímos, o que fazíamos, e hoje, com o entendimento da palavra, com o entendimento do Evangelho, sabemos que se continuássemos na vida que vivíamos antes, saberíamos qual seria o nosso fim. Né? No versículo Atos 17, versículo 30, irmãos. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Então aqui, irmãos, Deus não leva em consideração os tempos da ignorância. Como lemos lá em Efésios 4, antes andávamos sem entendimento, ignorantes no entendimento. Não conhecíamos a Deus, não conhecíamos o Evangelho, vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo as nossas próprias vontades e desejos. Mas em Cristo, conhecemos a Cristo, conhecemos o Evangelho, somos feitos uma nova criatura, uma nova criação. Começa do zero. Como eu disse, cada um de nós existe um antes e depois de Cristo. E tudo que nós fazíamos no passado, todos os nossos erros, as nossas iniquidades, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Então, vivíamos ignorantes no entendimento. Tudo que fazíamos não sabíamos o que estava fazendo. Não tínhamos consciência moral do que era certo e do que era errado. E Deus entende isso, pois nós não o conhecíamos, e Ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que conhecemos o Evangelho, que passamos a ter um parâmetro de vida, começamos a entender o que era errado, e o que fazíamos era errado, que o caminho que nós seguíamos ia nos levar ao inferno, agora sabemos como seguir, como caminhar. Em Hebreus
Hebreus 8, irmãos. Houve um tempo, irmãos, e isso já aconteceu algumas vezes também, em que as pessoas lembravam muito de como eu vivia antes. Né? Até pela minha aparência, por ter tatuagens e tudo mais. E as pessoas questionavam sobre isso. Né? E até hoje, às vezes, se eu vou falar da palavra com alguém, ou às vezes, né, vou responder algum comentário em rede social, aí as pessoas automaticamente vão olhar o meu perfil na rede social e se tem alguma foto que aparece, alguma tatuagem, eles usam isso. Né? E eu explico, falei, olha, eu fiz isso no meu tempo de ignorância, eu não tinha entendimento da palavra, não conhecia a verdade, não conhecia Cristo e não tinha um parâmetro de como viver, do que seguir. Né? Mas a partir do momento que eu conheci a palavra, que eu coloquei diante de Jesus todos os meus erros, os meus pecados, pedi perdão, me arrependi, eu deixei de fazer essas coisas. Não fiz mais tatuagem, não vivia mais segundo os meus desejos de buscar a glória deste mundo. Então eu renunciei a essas coisas. E para algumas pessoas, ainda por conta da aparência, ainda acham isso estranho, né? Falar, mas essa tatuagem, você não é cristão? Sou cristão, sou uma nova criatura. A partir do momento que eu nasci de novo em Cristo, as coisas velhas se passaram. Agora eu preciso viver em Cristo, caminhar com Cristo, seguir o caminho e não deixar que essas coisas do passado interfiram agora na minha nova vida. Então aqui em Hebreus 8, no versículo 12, aqui no capítulo 8, o autor aqui ele vem falando sobre o antigo pacto, Cristo ser o mediador de um pacto melhor. E aí no versículo 12 diz assim, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Então aqui, irmãos, fica claro, Deus ele não leva em consideração o tempo da ignorância, e se nós chegarmos diante dele com o coração arrependido, pedindo perdão dos nossos erros, dos nossos pecados, acontece isso daqui, ó. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Então, Cristo, ele já esqueceu os nossos pecados, da velha forma com que nós vivíamos. Ele não leva mais em consideração. Mas a partir do momento que decidimos ter uma vida com Cristo, devemos vigiar para que não venhamos cair nos mesmos deslizes que caíamos antes. Então, os pecados passados se esqueceu. Mas se hoje nós errarmos, temos um advogado para com o Pai, chegamos diante de Cristo, pedimos perdão, com o coração quebrantado e arrependido, para nos arrependermos verdadeiramente e não cometer mais tal erro. Mas do que é passado, Cristo não lembra mais. Então, não é dever de nenhum de nós, seja para com um irmão, ou para com alguém que seja novo, que está chegando na igreja, a vida dele no passado, Cristo não lembra mais. E se nós devemos ser a imagem e semelhança de Deus, devemos ser imitadores de Deus, lá em Efésios 5, versículo 1 vai dizer isso, devemos pensar como Deus também pensou, devemos ter a mente de Cristo. Se Deus não lembra mais os nossos pecados passados, ou de pecados que nós nos arrependemos, deixamos para trás, nós também não devemos lembrar do erro de nenhum irmão que ele cometeu no passado. O que ficou no passado, e devemos nos ajudar para que não venhamos cometer esses erros hoje novamente. É diferente do irmão que, falo do irmão, ou de uma pessoa, enfim, que permanece no pecado. A palavra também nos dá autoridade para chegarmos nesse irmão e exortar, né, e conversar acerca disso, aconselhar sobre o que o irmão deve fazer, se o irmão tem que deixar o pecado.
A partir do momento que ele se arrependeu, foi perdoado, está esquecido. Não devemos mais lembrar, Deus não lembra mais, e nós também não devemos lembrar. Porque se nós agirmos dessa forma, de querer lembrar dos erros passados de qualquer uma pessoa, nós vamos estar fazendo igual o diabo faz, porque o diabo é nosso acusador. O diabo é que tenta nos acusar dos nossos erros passados. É ele que tenta nos diminuir, tenta nos fazer lembrar do que éramos antes para nos sentirmos maus hoje. Mas Cristo já esqueceu. Lá em Apocalipse 12, irmãos, vamos ler rapidamente por causa do horário. Se eu passar muito do horário é porque eu não estou enxergando o relógio lá. Sem óculos. Apocalipse 12, versículo 9. Fala sobre o grande dragão, a antiga serpente. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, aquele que nos acusa e que tenta nos acusar de dia e de noite é o diabo, irmãos. Então, não devemos agir como o diabo age no mundo, acusando, lembrando. Temos uma nova vida, somos criados novamente. Antigamente tínhamos a criação carnal. O cooperador Henrique estava orando aqui acerca de sermos a imagem de Adão antigamente. Então nascemos do pecado, vivíamos no pecado, tínhamos a criação carnal. Mas agora, em Cristo, somos uma nova criatura, eis que tudo se fez novo. Então, a partir do momento que conhecemos a Cristo, temos um novo parâmetro e uma nova forma de viver. Vamos lá para Romanos 8. E às vezes acontece assim, a gente se reunir com familiares, com amigos que nos conheciam antes, e às vezes, né, na brincadeira ali, lembra, mas eu fazia isso, fazia aquilo. Às vezes eu dou risada assim, mas eu fico pensando, falei, meu Deus, olha a forma que eu andava. E graças a Deus, irmãos, graças ao Espírito Santo, a obra que ele vem fazendo, essas mesmas pessoas que lembram do passado, elas lembram também a forma que caminhamos hoje. Porque há uma diferença. Existe uma diferença. Aqui em Romanos 8, versículo 33. Irmãos. 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Até aqui tá bom, irmãos. Mas o versículo que eu queria dar ênfase aqui é o 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, o diabo, o acusador, ele não tem mais domínio sobre nossas vidas. Não pode mais nos acusar. Pois hoje somos uma nova criatura, vivemos em Cristo. Se errarmos, se pecarmos,
temos um advogado para com o Pai, chegamos a Ele com o coração quebrantado, arrependido, pedimos perdão e não voltamos mais a cometer os mesmos atos. Fica para o passado, Deus esquece. Né? A palavra diz que devemos a cada dia nos santificar, irmãos. Estarmos separados do mundo. Então, somos pecadores, somos falhos, mas não vivemos na prática do pecado. E pedimos a cada dia para que Cristo continue fazendo a obra em nossas vidas, para que a cada dia possamos chegar um pouquinho mais próximo da estatura de Cristo. E as pessoas elas vão reconhecer isso em nossas vidas, irmãos, dia após dia, né? De acordo com os nossos frutos. Vamos encerrar lá em Mateus. Mateus capítulo 7. Versículo 20. 17, versículo 17. 7, 17. Então somos uma nova criatura, vivemos em Cristo, caminhamos com Cristo, buscamos a cada dia nos santificar, a chegarmos um pouquinho mais próximo da estatura de Cristo, sermos imitadores de Deus, para não cometer os atos que cometíamos antes. E vai ser dessa forma aqui que vão nos reconhecer, irmãos. Mateus 7,17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então vai ser dessa forma, irmãos. Antes, quando vivíamos da forma que lemos lá em Efésios 2, era só maus frutos, irmãos. Ainda que os frutos que gerávamos eram frutos bons para o mundo, mas não eram bons para com Deus. Agora somos uma nova criatura, andamos, vivemos, caminhamos com Cristo, devemos dar bons frutos. E como lemos no versículo 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, pelos frutos que nós damos, irmãos, vai testificar que somos de Cristo, que somos uma nova criação. Amém? Que o Espírito Santo possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos.